Bem-vindo a mais um bate-papo da versão 2, a conexão entre gestão e contabilidade. Hoje nós vamos falar de um assunto um pouco diferente, envolve contabilidade também, mas é um assunto um pouco mais específico. Nós vamos falar de contabilidade de eleições e contabilidade de partidos e candidatos. Nós convidamos hoje, está aqui ao meu lado, Lucas Bessoni, doutor Lucas Bessoni, da Bessoni Fortes. Na minha frente tem o Luiz Carlos, meu sócio, que está presente nos outros nossos vídeos. E uma novidade também, a nossa sócia, a Letícia Fantini, aqui na minha frente. E a Letícia, na verdade, ela é sócia desse braço da versão 2. Na verdade, nós temos um braço que cuida especificamente dessa parte de eleições, né? Eu não sei se a grande maioria de vocês conhece, mas os partidos e os candidatos também precisam fazer contabilidade. São coisas diferentes, a gente vai falar aqui um pouquinho, né? Então, acho que a gente pode começar com esse assunto, né? A diferença entre a contabilidade anual de um partido, de um diretório, e a prestação de contas de campanha. Vamos começar primeiro com o Luiz, né, Luiz? Okay. Explica um pouquinho para nós aí, para a gente dar uma sequência aqui. É muito importante, né, Ricardo? Boa tarde, boa tarde para quem está vendo a gente à tarde, boa noite para quem está vendo a gente à noite, né, e por aí vai. Essa diferenciação, né? O primeiro é saber que realmente partidos políticos são entidades e que devem preservar, né, o princípio da entidade, da contabilidade, que são entidades distintas dos seus diretores, dos seus gestores. E os partidos políticos, eles têm toda a esfera partidária, ele tem por obrigação, por lei, de cuidar, né, zelar pela sua contabilidade. Para isso ele precisa de profissionais qualificados, de empresas qualificadas nessa área. E é uma contabilidade realmente, em alguns aspectos, parecidas, né, com a contabilidade partidária. Ela é parecida em alguns aspectos com a contabilidade tradicional, em outros aspectos não. Tem sistemas específicos, tem um regramento específico e tal. E tem também aí uma outra situação, que é onde se mistura um pouco esse conceito, né? Muitos dirigentes partidários de primeira viagem, né? Pessoas que entram na política para tentar uma eleição, às vezes, ou duas, e depois saem. Eles confundem essa contabilidade anual do partido, que é uma coisa, né, que tem que ser entregue, que tem que ser cuidada, com a prestação de contas de campanha, que é uma atividade feita ali somente realmente no período de campanha. São coisas bastante diferentes uma da outra, mas todas duas são obrigatórias. E todas duas geram consequências muito negativas, né? Tanto para o partido, para o projeto partidário, às vezes para o CPF da pessoa que está envolvido, quando elas são negligenciadas, né? E às vezes negligenciadas sem querer, né? Porque realmente é por falta de conhecimento. Desconhecimento. Então a gente quer exatamente falar um pouco disso aqui. Nós estamos aí num ano pré-eleitoral, né? Então seria realmente para alertar as pessoas que estão com esse projeto, que vão participar desse desenvolvimento, de participar da política, e é o que o Brasil está precisando, né, de que cada vez mais pessoas participem ativamente da política, mas que entre já com o pé direito, né, entre profissionalizado, não entre achando que é de qualquer jeito, que pode fazer de qualquer jeito, porque não é. E aqui a gente vai abordar um pouco os problemas que são causados por esse entendimento. O interessante, Luiz, que assim, quando a gente fala, e a gente até percebe isso nas eleições todas que a gente já vem participando, a gente se depara com alguns candidatos que chegam até a gente dizendo que o contador dele não fechou o balanço, né? Então, é interessante aqui, até a Letícia, que pega mais na operação com a gente, pode falar um pouquinho disso, depois o doutor Lucas aqui entra na parte mais jurídica, mas é interessante porque muita gente acha que contabilidade de candidatos, né, que é essa diferenciada que você está dizendo, ela teria que ser feito um balanço da campanha e, na verdade, é um balanço, mas é um balanço que a gente chama de prestação de contas, né? Mais um acompanhamento financeiro do que você ter ali um balanço mesmo contábil, né? Quer falar um pouquinho disso, Letícia? É até um ponto interessante falar essa questão do balanço, porque, de fato, existem muitos candidatos que entendem que
ao contratar uma contabilidade para fazer a prestação de contas de campanha, ele teria que fazer um balanço contábil. Não é assim que funciona na campanha, na prestação de contas de campanha. Mas na contabilidade dos partidos, na contabilidade anual, de fato, tem que ser feito um balanço, Porque né? aí é uma contabilidade tradicional, mas é uma contabilidade anual, né? Diferente daquela específica da campanha. Exato, e isso engloba todas as obrigações, né, que estão de acordo com o que o partido precisa entregar, mas também tem mais um sistema, além do balanço, você tem mais um sistema que é o SPCA, que é o sistema onde você informa a prestação de contas para a Justiça Eleitoral, e as informações que você já deu lá no SPCE, que é o sistema da campanha eleitoral, também tem que constar no SPCA. Então, a prestação de contas anual dos partidos é uma coisa complexa, né? Tem muitas informações, tem muitos segmentos, e acho que é o mais importante, assim, do partido. É importante o que você disse, ela tem campanha, prestação de contas de campanha e a contabilidade anual, elas são vasos comunicantes, no sentido assim, são coisas conectadas, né? Ou seja, a prestação de contas da eleição, ela se encaixa, né? Ela vai também afetar, de certa forma, de forma importante, principalmente porque a movimentação financeira é grande, a prestação de contas anual dos partidos. Mas são dois braços realmente distintos, são duas coisas que têm que ser feitas. Mas que ao mesmo tempo estão integradas, estão né? Estão integradas, tem uma ramificação. Deixa eu tentar fazer só um método aqui, para quem realmente desconhece totalmente o assunto, a gente tentar mostrar esse passo a passo. Usando como exemplo a campanha do ano passado, né, 2020, onde nós tivemos campanhas para prefeitos e vereadores, devido ao Covid, ela começou um pouco mais tarde, mas ela iniciou em setembro e terminou ali no primeiro ou no segundo turno, dependendo do candidato. Então, a partir do momento que sai o CNPJ da campanha, começa a contabilizar toda a movimentação financeira da campanha. Tudo que é receita, ou seja, todas as doações que ele recebe, pode ser vinda dos fundos ou de alguma doação normal, e também todas as saídas de dinheiro, onde ele faz o gasto para a campanha dele, isso tudo é contabilizado num sistema que você chamou de SPCE, não é isso? Certo. Esse movimento, ele fecha a eleição, tendo que bater ali todos os números até os centavos, e você fecha a prestação de contas dentro de toda a legislação que o doutor Lucas vai falar daqui a pouco aqui para a gente. E aí você fecha o SPCE, fechou a prestação de contas daquela campanha. Obviamente você tem algumas obrigações acessórias no ano seguinte, uma DIRF, alguma outra obrigação que eu não esteja lembrando, mas essa informação, por ter movimentado alguma coisa com o partido, ela vai também para o SPCA, que é a contabilidade anual do partido, é isso? Exato, exatamente. No SPCA, a gente tem que informar não só... um partido, ele vai ter basicamente 4 contas, que é a conta de outros recursos, fundo de campanha, aliás, recursos de campanha, fundo partidário e FEFC, né? E tem o fundo partidário mulher também. No SPCE, eu vou registrar as informações de apenas uma conta, que é recursos de campanha. Mas no SPCA eu tenho que trazer todas essas informações também. E uma coisa que é muito importante é que as informações elas têm que estar totalmente iguais. Então, assim, eu estou informando no sistema, eu tenho que repetir todas aquelas informações no SPCA, que é o Sistema de Prestação de Contas Anual. Uhum. E o balanço também tem que estar condizendo com essas informações. Nós estamos falando porque parte dos recursos que vão para a campanha, eles passam antes pelo partido. Né? Então, esse fluxo é muito comum, né? Porque é o partido que recebe o dinheiro dos fundos, então ele que vai repartindo isso, digamos assim, para as suas entidades, para as outras entidades partidárias que estão abaixo dele. Então, como o dinheiro passou por ele, ele tem que prestar conta daquilo, então há essa conexão. Né? Se um candidato recebe uma doação diretamente de uma pessoa física, externamente, durante a campanha, aí esse valor especificamente não teria conexão, né? Um candidato? Um candidato recebendo uma doação direta de uma pessoa física. Não, ele não exato, ele não passou pela conta do partido. Mas grande parte do dinheiro das campanhas, ele passa pela conta do partido, então ele cria essa conexão e essa necessária
Não precisa nem ser os recursos públicos, né? Fundo partidário e fundo eleitoral. Se for uma doação de pessoa física para o diretório e o diretório for empregar esse dinheiro na campanha, doando para outros candidatos, é necessário também declarar a origem do doador. Exato, né? Então, na prestação de contas do candidato, vai constar não só a entrada do recurso, mas quem é a pessoa física que, em primeira mão, doou para o partido. Exato. Isso para fazer a conexão e entender o caminho do dinheiro, né? Isso, vamos dizer assim, para evitar... Se o recurso pode ser usado, se não veio de uma fonte vedada, né? Por isso, porque as regras que regem a arrecadação e despesa de recursos mesmo, né, para o partido político, ele é uma no ano eleitoral e outra em anos não eleitorais. Isso, exato. Vou dizer melhor, ela é para contas anuais uma regra e para a prestação de contas outra regra. Isso, exato. Então, só que na hora do partido empregar esse recurso para a campanha, quando ele vira a chave, aquele recurso deixa de ser relacionado às contas anuais e passa a ser relacionado às contas de campanha e ele muda a regra. Então, é por isso que tem que ter o fio da meada para ver se aquele CPF não é um concessionário de serviço público, dentre outras vedações da lei eleitoral. Okay. Pensando aqui no nosso público, para a gente não descer muito no detalhe, o mais importante para o nosso público é saber o seguinte: você, candidato ou gestor partidário, você precisa ter uma assessoria especializada. Nós não estamos aqui vendendo o nosso peixe simplesmente, é uma obrigação legal. Você precisa de ter contadores e advogados que vão assinar a sua prestação de contas, que vão entregar suas prestações de contas, e você até além da questão técnica, tem a questão legal. Né? Você, formal, né? Formal, assim. Você precisa, não tem outra opção. Então, como você já precisa mesmo de ter os assessores, do ponto de vista formal, é importante que eles sejam também tecnicamente qualificados para resolver essas questões. Né? Então, é muito importante, acho que para o nosso público, é entender o seguinte: quais os riscos que eu tenho ao não seguir efetivamente o caminho certo, que é o que a gente vê muito acontecendo. Às vezes é aquela negligência por desconhecimento. A pessoa não sabia que tinha essa complexidade, que precisava disso tudo. E a gente está vendo por aí hoje alguns mandatários perderem o mandato, já estão mandato em curso, e aí é julgado lá um problema, em última instância, que envolve o registro, que envolve... E o cara perde o mandato. Né? Então, assim, ganhar e não levar é um dos problemas. E o não ganhar, mas levar, mas aí levar na cabeça, né? É outro problema. Do ponto de vista a gente lida muito com isso, de pessoas que foram candidatos ou que foram gestores partidários de forma transitória ali, em algum momento da vida, e julgaram isso muito para escanteio, a questão formal. E achou que isso não ia dar problema nenhum. Mas é o que a gente fala, né? O fisco, o Estado, ele é um cobrador lento, mas ele é bastante persistente. Então, assim, um dia o cara recebe um oficial de justiça na porta dele. Cara, você está devendo aqui 20 mil, 30 mil, 50 mil. Mas o que é isso, né? É quando você foi presidente do diretório tal, a prestação de conta assim, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Aí que vai procurar advogado, contador, mas é muito mais complicado, né, de resolver. Eu até ia citar, Luiz, entrando nisso, eu acho que a gente podia tentar listar aqui alguns erros mais comuns. Sim, isso. E nessa lista a gente separar um pouco os erros mais comuns da prestação de conta de campanha, porque tem muito candidato que o seu contador não finaliza aquela prestação de conta e o cara fica pendente. Isso. E essa prestação de contas anual, né, que é a dos diretórios. Mas a gente teve um caso recente, se não me falha a memória, do prefeito de Petrópolis, deve ter 1 mês, 2 meses, que ele já estava... um mandato correndo e tem uma decisão, e ele teve a decisão de que tem que fazer outra eleição. Exatamente. Se o nosso público aí, se tiver essa curiosidade, quiser pesquisar, só procurar TSE, eleição suplementar, você vai achar todo ano, pós-eleições, no ano eleitoral também, você tem lá uma lista de eleições suplementares que estão acontecendo em várias cidades por problemas desse tipo. Mandatários eleitos estão lá ocupando seus cargos, e de uma hora para outra decide-se que aquela eleição foi inválida. Ele deve ter utilizado recursos próprios na campanha, gastou um dinheiro, gastou tempo. Exatamente. Né? E aí vai tudo por água abaixo. Então, assim, eu acho que essa separação é boa, principalmente assim, pegando pelo fluxo. A primeira coisa que tem que estar ok é exatamente a parte partidária, porque ela coloca em risco os registros de candidatura. Então, se o Lucas quiser falar um pouquinho sobre o fluxo de registro... Eu até ia citar esse ponto, que ele realmente é um dos erros mais comuns. Não vou dizer erro, mas é uma situação muito comum, sobretudo em cidades do interior. As pessoas
né, os políticos do interior, eles mudam muito de partido. Depende muito da circunstância, do momento. Então, tem dia que um grupo está no partido, outro grupo... Aí depois esse mesmo grupo vai para outro partido na outra eleição. Isso tem a ver com as articulações locais, né, de qualquer forma. Só que nisso, o partido que quando eles migram de um partido, é natural que eles negligenciem a parte contábil e formal do partido que eles deixaram. Mas, eventualmente, daqui 4 anos, eles acabam, por circunstâncias políticas locais, voltando para esse mesmo partido e sequer param para verificar que existem muitas pendências anteriores e aí que mora o problema. Relacionado a isso, né? O partido negligenciou a parte, principalmente contábil, né? Não deve ter prestado contas, o CNPJ ficou inativo, e aí depois, na hora H, o partido não existia formalmente perante a Receita, nem perante o TSE, o partido localmente dizendo, né? E aí, na hora de registrar o registro da candidatura, com perdão da palavra, né? Registrar o registro da candidatura, é importante destacar que o fluxo, é necessário que o partido esteja formalmente tudo ok. A eleição... para que serve um partido político? Para eleger pessoas. Então, se o partido não consegue eleger pessoas por uma formalidade, está tudo errado. Então, quando vai registrar as candidaturas, existe um procedimento primário que chama DRAP, né, demonstrativo das regularidades dos atos partidários. Então, antes de analisar se o candidato, ele está se ele é ficha limpa, se ele está CPF ok, se ele tem toda a documentação necessária, se ele é elegível e tal... Faz a análise do partido. Se o partido está ok para registrar candidatos. Então, você pode ter todo mundo ficha limpa, tudo certinho. Se o partido tiver com o CNPJ atrapalhado, ninguém vai ser registrado. E ocorre muito isso. Registra, aí dá indeferimento, porque o partido estava com algum problema anterior contábil, mas aí enquanto recorre, o candidato está fazendo campanha, e aí, né, ele vai e convence a população o elege, e aí ele assume em janeiro, aí o processo já chegou no Tribunal Regional Eleitoral, e aí depois, da fevereiro, março, o processo vai para o TSE, pronto, não tem mais salvação, tudo porque o CNPJ estava atrapalhado, e aí cai a chapa porque é uma questão formal séria e grave, e no nascedouro, né, assim, de origem, não tem como sanar. Aí acontece situações como essa de mandatários eleitos pelo povo, né, porém com vícios formais que a legislação não deixa passar, e o TSE coíbe bem rigidamente. É rígido, né, com esse assunto. E aí você tem, então, esse primeiro fluxo, né? Uma pessoa interessada hoje na gestão partidária, que está totalmente envolvida com a questão da participação política, ela tem que começar pensando nisso. Já é hora de olhar para essa entidade partidária que o nosso grupo está assumindo ou está participando, e olhar o nível de organização formal, de prestação de contas, de se o CNPJ está apto, porque às vezes a pessoa ela recebe aquele documento que vem do SGIP, né, que a entidade partidária acima preenche, que é basicamente dizer o seguinte: agora o Lucas Bessoni, o Luiz, o Ricardo, a Letícia são aqui os diretores e dirigentes dessa entidade aqui partidária. E as pessoas falam, ok, eu já sou o presidente do diretório, atingi meu objetivo aqui agora, vou pensar na eleição do ano que vem, vou fazer política. Só que não é só isso, né? Aquele é um cadastro só para o efeito do TSE. Aí você tem a parte junto à Receita Federal, que é a regularidade do CNPJ, e você tem as questões contábeis, efetivamente, de prestação de contas, porque você vai começar a movimentar dinheiro público, né, através de fundos, mesmo quando o dinheiro não é público, envolvendo partido político, que ele saia do seu bolso. Se você fez uma doação para o partido, ele não é seu mais, ele passa a ser daquela entidade. Mesmo que seja você o candidato e doe para a sua própria campanha. Exatamente. O dinheiro que na conta de campanha deixou de ser seu. Deixou de ser seu. A conta de campanha não tem sigilo fiscal, como a sua conta bancária. Então já era. O dinheiro caiu lá, ele vai ser firmemente fiscalizado pelo TSE. Aliás, só um aspa aí antes, atrapalhando vocês dois, que essa já é uma confusão que o pessoal faz, né? Muito comum a gente ver isso nas eleições. A campanha do candidato, ela é uma empresa, ela tem um CNPJ, vamos dizer assim. Vou falar que ela é uma empresa para uma linguagem mais inteligível. Ela é uma entidade à parte do CPF, exatamente, é separado do ela CPF não é dele. a pessoa, né? Então, exato. assim, se você, José, é candidato, existe o candidato José, que é uma entidade à parte, e tem o José, que é a pessoa física. Exato. Então, quando o dinheiro movimenta da pessoa física para aquela campanha, para aquela conta de campanha, o dinheiro já não é dele mais, né? Dessa entidade nova. Até o que pode gerar para um cidadão,
até por isso, né? Muitas vezes, quando uma pessoa que já tem um histórico de empresário, de empreendedor, quando fala que ele tem que abrir um CNPJ de campanha, ele já entende de Receita forma mais Federal. tranquila que tem que separar o que é meu e o que é, né, desse CNPJ. Mas muita gente que entra na política nunca sequer parou para pensar nessas coisas, né? Então, uma situação esdrúxula, né, mas que acontece e a pessoa deve ficar muito insatisfeita da vida, porque imagina uma pessoa que doa 10 mil para uma campanha dele, faz um esforço, se dedica tempo e tal, e quando ele entra na política, ele pensa, ok, eu posso ganhar, eu posso perder. Mas ele não pensa em gastar mais do que o que ele esperava, né? Então, suponha que ele perca nas urnas, mas ele gastou esses 10 mil dele mesmo e achando que era dele de forma muito desorganizada. Então, ele não prestou conta direito, ele gastou, né, sem documentos fiscais idôneos que comprovassem que gastou com despesa de campanha, exatamente porque ele acreditou nessa liberdade. O dinheiro é meu, eu que estou gastando, eu gasto do jeito que eu quiser. E cria uma situação muito estranha, porque no futuro, no julgamento das contas dele, o TRE pode mandar ele recolher esse dinheiro para a União, porque ele gastou um dinheiro de campanha de forma totalmente irregular. Ele vai ficar maluco. Ele fala, cara, eu gastei 10 mil meu, né, para fazer uma campanha, perdi, e agora eles querem que eu recolha outros 10 mil meus. É o tipo de coisa que o cidadão ele não considerava essa hipótese nunca. E ela acontece por descuido, né? Por desconhecimento. E acontece não poucas vezes, né? A gente vê com muita frequência. Não, e a gente está falando de 10 às vezes. E isso pode acontecer também do candidato ter que devolver se o erro for do partido. Também. Entendeu? Então, por exemplo, o Luiz falou uma questão importante, né? Que uma pessoa assume a presidência de um diretório. Aí o Lucas falou que aí ele quer ir fazer política. Realmente é isso que ele tem que fazer, ele tem que fazer política. Só que ele tem que estar consciente que tem toda uma regulamentação, tem toda uma legislação que ele precisa obedecer. E aí que a gente entra, entendeu? É esse o nosso papel. O presidente, ele realmente não vai perder o tempo dele verificando qual leizinha, o que eu posso comprar, o que eu não posso comprar. Mas aí é importante ele ter uma consultoria que conheça realmente a legislação, a resolução, né, tudo certinho, porque qualquer problema que tiver no partido, um candidato ele pode pagar por isso. Se o partido ele recebe um recurso de uma fonte vedada, um recurso que ele não poderia utilizar, mas ele não verifica essa informação, ele só está recebendo o recurso e passando para o candidato. Se a prestação de contas do candidato der algum problema, quem vai ter que recolher esse valor é o candidato e do próprio bolso dele. Então, assim, é muito importante que seja analisado tudo certinho, que seja feito tudo corretamente, né? Só um adendo aqui no que o Luiz estava falando, essa questão de quando o dinheiro entrou na conta já era, né? Nós já tivemos caso, né, de candidato, inclusive, que a gente trabalhou junto. Eu não me lembro mais o volume de recurso, mas o candidato, ele, vamos arredondar, ele colocou 50 mil reais na conta de campanha, mas não tinha nenhum planejamento. Simplesmente colocou lá, tem que gastar pela conta de campanha, ok. Ele colocou lá e sobrou 20 mil. Ele achou que ele poderia simplesmente sacar para ele o dinheiro. É meu mesmo, né? Eu uso, eu tiro. Não, já era. Caiu na conta lá, fiscalizado ali, sobrou recurso, seja 1 centavo, seja 20, 200 mil reais, o recurso volta para o partido, né? Conforme a legislação determina. Sim. Exatamente. Ele não volta para o partido, ele vai para o partido, né? Porque o raciocínio da pessoa é esse, né? Pô, fui eu que coloquei 50 mil lá, sobrou 20. O dinheiro é meu, não é seu. Ele é da campanha e esse dinheiro vai para o partido, né? Você perdeu aquele dinheiro. Planejasse melhor e colocar só 30, né? Pois é, mas aí até interessante, não sei se a Letícia tem um caso mais real para citar, e o Dr. Lucas aqui com as legislações, porque assim, do jeito que a gente está conversando, os nossos ouvintes aqui podem estar pensando em estar fazendo propaganda, né? Tentando, você precisa de um especialista, precisa de um consultor. Mas o que acontece? Às vezes o cara está com dinheiro na campanha, se ele gastar errado, com prazo errado, eu queria que vocês entrassem nesse detalhe, a campanha pode comprometer totalmente a campanha dele, e aí depois num julgamento do TSE, numa análise da prestação de contas, ele ser multado com esses valores e o cara ter que desembolsar um valor ainda muito maior, né? Então, assim, essa questão de prazos e de regras, mínimas regras, eu queria que você citasse um exemplo assim, bem forte para quem estiver pensando em ser candidato ano que vem, né? Entender que realmente é importante ter essa assessoria jurídica e contábil na prestação de contas. Ricardo, é muito importante não só ter assessoria jurídica contábil, mas assessoria jurídica contábil de eleições.
Isso tem que ficar muito claro. Exato. Sim, senão o cara vai achar que tem que fazer o balanço, igual eu falei. Exatamente. Exato. Quando a gente está negociando com algum candidato, né, candidato a prefeito, governador, isso ocorreu em 2020, o candidato falou assim, não, de contabilidade eu já tenho a minha. É da minha cidade aqui, ela faz as minhas empresas, é a melhor contabilidade da região. Tá, então eu não vou fechar contrato com você não, porque eu só consigo trabalhar com a contabilidade eleitoral, né, que é aqui em específico do específico, que são regras totalmente diferentes. Existem vários casos, poderia ficar aqui a tarde toda citando, mas eu vou citar de um cidadão, foi candidato em Barbacena, em 2018, ele gastou R$64 mil, ele foi suplente, ele não foi eleito, mas ele ficou ali, bateu na trave. Então, assim, é uma pessoa que tem possibilidade de ser eleito um momento, alguma hora, mas ele optou por fazer a contabilidade com um amigo e a parte jurídica era um parente, eu não me lembro agora se era primo, o que era. Mas eram pessoas que eram advogados e contadores, mas não eram jurídicos especialistas em eleitorais. Eleições. Resultado, ele teve a conta julgada como não prestada, e aí, sem querer entrar no detalhe, isso prejudica a vida dele em diversos níveis, né? Ele não pode tirar passaporte, renovar passaporte, tomar posse em cargo público. Se candidatar novamente. Não pode se candidatar novamente pelo período do mandato que ele concorreu, né? Se for senador, ele vai ficar 8 anos sem poder concorrer. Enfim. E foi condenado a devolver para a União os R$64 mil que ele gastou. Ou seja, ele arrumou um problema que vai perdurar pelo menos 4 anos, né? Que é a não quitação eleitoral. E gastou 130 e poucos mil reais, 138 mil reais do bolso, por equívocos sucessivos da assessoria contábil e jurídica que não era especializada em direito eleitoral. Casos como esse, a gente ficaria aqui a tarde toda, mas esse eu acho que é emblemático, porque 100% do que ele gastou, ele teve que devolver. E aí, no final das contas, agora em 2020, tanto é a expressão política que ele tem na cidade, que o prefeito chamou ele para ser secretário de alguma coisa lá. E ele não pode ir. Aí criou um maior super embaraço, porque ele não tinha quitação eleitoral. Então ele é meio cidadão, vamos dizer assim, né? Ele não tem todos os direitos dele, a integralidade. Tá faltando um pedaço ali em razão de uma simples e boba decisão. Contratou assessoria jurídica contábil que não era especializada em direito eleitoral. E aí eu gosto de reforçar também que, às vezes, a pessoa ela é inocente no sentido de o raciocínio de que, mas eu vou fazer tudo certo, então, assim, não tem risco. Essas leis aí, esse negócio aí, pra gente é problemático e tal. E não é, né? Quem escreve a legislação, a legislação ela tem uma série de formalismos, né? Você tem que seguir esse passo a passo aqui, além de ser honesto, né? Não adianta não ser honesto e seguir o passo a passo e nem ser honesto e não seguir o passo a passo. Quando você não segue esse regramento, o funcionário público, o julgador que vai estar do outro lado, inicialmente os técnicos do TRE e depois os juízes, ele não tem opção. Você é o caso que a gente falou do prefeito que perde o mandato porque o CNPJ estava inapto lá no início do processo, né? Ninguém vai rasgar a lei e jogar fora só porque você é honesto ou porque você fez a coisa que você achava certa. Realmente você precisa de seguir a regra para ter aí esse sucesso. Então tem que buscar esse entendimento. E aí é o que você disse, né? Se você contrata uma assessoria não especializada, o risco de você errar porque a pessoa também não conhecia é muito grande. A gente tem visto isso acontecer com muita frequência. Quer dizer que contadores e advogados que são especialistas nasceram sabendo? Não, mas a gente sabe como que o mercado é e que a maioria das pessoas que não são especializadas, empresas que não são especializadas, elas têm lá o seu foco, o seu negócio, onde elas ganham dinheiro, e você entra com um negócio totalmente torto para ela, sai do fluxo, ela deixa ali e fala, depois tem que olhar isso, realmente... E tal, mas... E é um assunto um pouco complexo para você olhar de última hora. De última hora, porque exatamente. Tem movimentos ali, horas, né? Porque Sim, tem movimentos, exato. que eu ia falar, tem movimentos ali que você tem horas para você... Ou seja, o cara você tem fez prazo um movimento correndo durante a campanha inteira. Já pensou o contador que não é da área, chegou para ele alguma novidade lá que ele não sabia na sexta-feira, ele fala assim... segunda-feira eu me inteiro aqui. Já perdeu um prazo. Já comprometeu a campanha inteira. Exatamente. E a gente lida com casos como esse, né? Aí a gente vê o nível da inocência das pessoas, até casos em que o partido nos contrata para fazer vários candidatos, para uma chapa inteira,
E o candidato chega e abre mão da gente, fala assim, não, eu vou fazer aqui com fulano, porque ele é da minha confiança e tal. Tá comigo dia a dia aqui. Aí a gente não tem o que dizer. Falar, eu não vou ficar aqui falando pro cara que meu serviço é bom e tal. Tá pago, né? Tá Só pago, né? Então, assim, ele não quer, ok. Aí vai. E depois volta, né? Aí a gente vê depois, fala, caramba, sua prestação de conta não foi feita, não foi entregue, não teve isso, não teve foi aprovada, não foi né? aprovada. Não... e a gente sempre, até pela camaradagem, fala, não, vamos fazer, vamos consertar, vamos te ajudar aqui a resolver. E é Mas importante resolver depois é sempre mais caro, né? mais difícil. E tem um detalhe aí também, que é um dos erros comuns, que eu acho que vale a pena a gente entrar no assunto, porque eu sempre acho que dentro do trabalho, algumas pessoas têm que ter algumas funções mais específicas. Então, eu estou querendo chegar ao seguinte, o candidato, ele tem que estar preocupado em se eleger. Então, ele tem que fazer campanha. Ele tem que estar na rua, ele tem que estar conversando com o povo, ele tem que estar fazendo o planejamento de trabalho dele, se ele for eleito, o próprio planejamento de campanha. Agora, ele não tem que ficar cuidando da nota fiscal, ele não tem que ficar cuidando tempo pra né? isso. Ele não tem tempo para isso, né? E aí que a gente entra. Um contador que não trabalha com a contabilidade eleitoral, ele vai olhar para uma nota fiscal de combustível, vai falar, ok, despesa, vamos registrar, tá tranquilo. Um contador especializado, ele vai olhar com um olhar diferente, porque ele sabe que tem algo na resolução falando sobre despesa com combustível, com alimentação, cada coisa. Ainda mais a legislação eleitoral que muda sempre, você vê, a gente está tendo agora a discussão de voltar, né, as coligações, então, ou seja, misturando o que você, Letícia, acabou de falar, como o doutor Lucas falou aqui também, né? Às vezes o cara recebe aquela nota de combustível, ele dá um olhar assim, faz, isso aqui é uma nota de combustível. Existem os limites para gasto de combustível, existe um monte de coisa. Além do que você tem horas para registrar aquele movimento. Se o cara deixou para segunda-feira, já era, né? Então, as doações, elas têm 72 horas. Se passou um final de semana, você perdeu o prazo da doação. Se você não conseguiu identificar aquela doação, como que você vai correr atrás? Você tem que identificar. E se você não identificar, o que você vai fazer? Tem vários critérios, né, para entender cada movimentação de uma campanha. Eu acho que o legal dessa conversa nossa aqui, que a gente está conversando com o nosso público que deseja ser candidato, né, no futuro. Ou dirigentes partidários que precisam entender que o Brasil não está mais acabando em pizza com qualquer coisa, pelo menos nessa área não está mais, né? Ou seja, se você não estiver ali andando certinho nessa parte das eleições, a situação realmente tem ficado um pouco feia na frente, mas também para contadores, né, que estão nos assistindo aqui e que queiram conhecer um pouco mais desse movimento, né? A gente tem essa expertise para conversar com eles, e a ideia é essa, né? Porque assim, longe de nós achar que outros contadores não possam fazer, não é isso, né? Mas realmente, o que a gente está indicando é que realmente pessoas específicas se especializem nisso, né? Busquem conhecimento, Exato. né? Porque, olha, falando da gente, no período eleitoral a gente contrata absurdamente um volume alto de pessoas trabalhando, a gente tem softwares específicos de controle de comunicação com os candidatos, exatamente para a gente não perder esses prazos, para atender a legislação em comunicação direta com o jurídico, né, que é o Dr. Lucas. Então, assim, essa movimentação realmente é importante para que o candidato consiga fazer uma boa campanha, consiga, ao se eleger, consiga tomar posse, né, e o partido consiga dar apoio para ele dentro do que é legal, né? Longe de ser, nós sabemos, né? Mas o intuito é esclarecer as pessoas, né? O cidadão, aí você tem um braço, vamos dizer, uma função social nossa aqui hoje, né? De mostrar que você pode ter direitos limitados por decisões erradas, equivocadas, prévias à sua campanha eleitoral. Uma coisa que eu sempre digo é o grande erro do candidato é pensar que para ser eleito ele precisa de voto. Ele precisa de voto, obviamente, mas ele precisa de não perder os votos dele depois, né? Então, não só dentro da parte contábil eleitoral, mas também razão de propaganda eleitoral, tem uma série de coisas, etc. Então, antes de ser candidato, pense que você tem que ter uma base, né? O candidato ele não pode perder tempo na campanha, mas antes da campanha, ele tem que perder o tempo, sim, selecionando uma boa equipe, selecionando pessoas qualificadas, seja no marketing, seja no jurídico contábil. O problema é que eles sempre pensam só no marketing. Isso. Né? Que eles querem ter o voto. Mas tem que pensar em manter o voto depois que ele conquistar o voto. Eu até entrei nesse assunto, desculpa, você ia falar alguma coisa. Não, fica à vontade. É que eu ia citar um caso, acabei que eu estiquei minha conversa e esqueci de falar. É muito comum o candidato, da mesma forma que o cara fala assim, eu já tenho meu contador nas minhas empresas, ele vai fazer a contabilidade. É muito comum ele falar assim, minha irmã vai fazer o financeiro para mim. E aí dá tudo. Porque às vezes ele faz uma campanha brilhante
Mas a irmã dele não sabe nem o que é um boleto bancário, não sabe nem o que é uma transferência. E assim, aí parece coisa boba, né? A gente parece que está colocando muito grande um problema, mas realmente é isso. Se você fizer uma TED errada, de uma forma errada, prejudicou a campanha totalmente. Você pode ter que devolver o dinheiro. Aí, quando deixa o rastro no extrato bancário, já era, né? Deixou o rastro, está marcado. Algumas vezes tem solução, mas a maioria das vezes não tem, né? Aí o candidato depois tem a conta desaprovada e como é por alguns detalhes como esse, que só o especialista conhece, ele acha, pô, vocês vacilaram. Não, você vacilou nesse detalhe, mas pô, a legislação fala isso, né? A gente pode citar como exemplo o candidato nosso 2020, ele fez uma compra numa loja de R$1.800 e ele quis devolver a compra. Ele foi na loja e a loja devolveu R$1.800 em dinheiro. Ele, na super boa fé, super achando que estava fazendo certinho, pegou os R$1.800 em dinheiro e depositou na conta do candidato. Ultrapassou o limite. Ultrapassou o limite, né? Que é de R$1.064,09. Lançou como CPF, né? Entrou como se fosse uma doação desse empregado da campanha, né? Desse assessor. E aí criou o rastro, porque já tinha entrada na conta. Então, aí uma série de outras providências para tentar resolver, e às vezes nem sempre é possível. Mas vejo como que a boa fé, às vezes, não é suficiente. Só não basta, né? Exato. Tem que ter boa fé aliada ao conhecimento técnico da situação. E aí, esses R$1.800 caiu na conta. Você acha que o assessor financeiro vai esperar para usar? Não, já pega, já usa, já gasta. Aí é mais um problema, porque aquela despesa não poderia ter sido feita com o recurso fonte vedada, né? Recurso irregular, aí complica mais ainda. Não, e tem os casos que, além de ter boa fé e além de fazer certo, tem a sorte, né? Usar um exemplo de um candidato nosso de campanha em 2016, que pagou um prestador de serviço, um prestador de serviço, eu não lembro de que ele fazia exatamente, mas era um prestador de serviço, pagou com um cheque de campanha, tudo certinho, tudo regular. Esse prestador de serviço, obviamente, pegou o cheque, é dinheiro dele. Passou para frente. Endossou, foi lá no supermercado e comprou arroz, feijão lá no supermercado para a família dele. O TSE questionou depois qual que era a relação do supermercado com a campanha daquele candidato e quase reprovou a campanha do candidato porque não tinha como provar uma relação. Né? Até porque, provavelmente, na prestação de contas dele, ficou declarado que ele gastou com esse prestador e não com o supermercado. Então, numa relação que devia ser bilateral, apareceu uma terceira pessoa. E aí quebrou, né, o fio da meada, e por isso que gera essa situação. Foco, então, para o nosso público tome muito cuidado. Se você vai entrar para a política, se você já está, né, à frente de diretórios, ou como tesoureiro, né, como presidente, responsável de forma geral, começar a pensar nisso, né? Como que está a qualidade da minha assessoria técnica, para fazer essa varredura, saber como é que está esse CNPJ, que a gente hoje é responsável, as prestações de contas anteriores, como é que foram, tem histórico, não tem, daqui para frente como é que a gente vai fazer, e cuidar muito, porque outra questão que a gente tem se debatido muito em todo ano eleitoral é o ultimorismo do brasileiro. É um mês antes da eleição, um mês antes do limite para o registro, o cara tá bom. O cara tá com uma semana, né, 24 horas, o cara tá com o CNPJ inapto e aí quer resolver na Receita, a Receita não resolve as coisas tão rápido assim. Então, é uma série de coisas que vão acontecendo e que já geram um estresse, um desgaste, às vezes dá errado, né, não sai do outro lado, que poderiam ser evitados simplesmente com um planejamento um pouco melhor, né? Até porque a gente gostaria também que os nossos homens públicos, né, os que vão ganhar as eleições e assumir, que tenham realmente uma capacidade de planejamento mínima. Né? É um processo, vamos ver isso como um treinamento. para chegar lá, porque depois você vai ser legislador, você vai ser mandatário. Né? Então, assim, esse raciocínio de falar, eu tenho que me assessorar bem, eu tenho que ter um planejamento. Tem que ser aplicado para tudo. Né? Tem que ser aplicado para tudo. Você não tem que ser o especialista, né? Mas você tem que se cercar, né, de especialistas, aquela área de conhecimento que a gente não detém, mas que a gente sabe que é importante. É igual o médico, a gente fala, ok, eu não sou médico, mas eu vou no médico quando eu acho que é importante para mim, né? Quando eu preciso. Eu confio que tem alguém que estudou e que entende aquela situação, que é especialista naquilo. Então, é essa lógica. Nós temos uma outra lógica, então a gente está falando bastante também, juntamos, né, novamente, porque as coisas têm conexão mesmo. A contabilidade partidária, contabilidade anual e a de campanha, mas se a gente pensar numa linha do tempo daqui até a eleição do ano que vem, nós estamos aqui ainda, né,
em 2021, em agosto, né? Então por isso a cabeça está em 22. Estamos falando disso, mas é a hora dos gestores, de quem está se envolvendo com política, parar para pensar nisso. É um bom momento, está em tempo ainda de fazer um bom planejamento em todos os aspectos. Então, numa linha do tempo, hoje, o gestor partidário ele deveria se preocupar com essa regularidade, com o nível de assessoria que ele tem, buscar profissionais no mercado. É um bom momento para fazer cotação, para discutir, porque nós que somos profissionais especializados, empresas especializadas, como qualquer outro mercado, a gente também tem uma sistemática, inclusive de precificação por oferta e demanda, como acontece em qualquer outro lugar. Então, se você deixa para contratar os profissionais especializados na última hora, é lógico que você vai acabar pagando mais caro um pouco, né? Às vezes, alguns já estão, eu não consigo mais, a minha agenda já fechou, eu já peguei aqui tantos contratos que eu consigo executar. Luiz, isso aí, assim, a pessoa deixar para última hora tem duas possibilidades. Ou ela contrata um bom mais caro, ou ela contrata um ruim que ainda tem cliente para pegar barato. Exato. E depois sai caro. Que sai caro. E depois você vai dar problema na Justiça Eleitoral, na Receita Federal, aí você vai ter que devolver o dinheiro. Problema para todo lado, sai caro, né? Em resumo. E sem contar que a própria Receita, né, os processos internos da Receita Federal, mais próximo da eleição, existem mais coisas acontecendo, né? Então, assim, o próprio processo fica mais lento. Tudo fica lento, exato. Então, o ideal é assim... pandemia, né? Junto à pandemia, o ideal é assim, que os presidentes dos diretórios nacionais comecem a pensar nisso, converse com os seus estaduais, né? Que verifiquem os seus municipais, o que está inapto ou pendente de alguma coisa, né? Para regularizar isso tudo, para que a campanha do ano que vem, 2022, que é uma campanha forte, nós estamos falando de governador, presidente, senadores e deputados estaduais, não é isso? Federais. Deputados estaduais e federais. É a maior eleição que tem, né? Essa é a eleição gigante. Essa não é a maior porque não é a renovação de 2/3 do Senado, né? Tá. Você não vai ter um senador só. Em 2026 vamos ter dois senadores aí por estado. E o outro... Então, nessa linha do tempo, a preocupação é regularidade do partido. Logo depois, entra isso que o Lucas falou, um cuidado muito grande com campanha antecipada, né, com propaganda. Aí fugindo um pouco da contabilidade, né, mas tem todo um pode e não pode, né, relacionado à pré-campanha. Isso. Né, então, algumas propagandas específicas não podem ser feitas, algumas falas específicas, algumas palavras, né, a gente fala magic words, né, tem algumas que não podem constar de jeito nenhum da pré-campanha. Aí depois que virar a campanha, 16 de agosto, está liberado. Mas aí, papo para outra... E nós já tivemos... há não muito tempo, uma senadora, né, caçada por problemas, às vezes abuso de poder econômico, mas assim, o que o nosso público tem que entender? Quando a gente fala de abuso de poder econômico, nós não estamos falando de algo tão objetivo assim. Então tem que tomar muito cuidado, porque a pessoa fala, eu não vou cometer isso é um crime, eu não vou fazer isso. Depende, o que você está fazendo? Porque, de repente, o que você está fazendo está dentro do guarda-chuva, que pode ser considerado abuso de poder econômico. Né? Então, assim, cuidado. É importante a gente... eu queria ter falado mais cedo, o conceito de caixa 2. Sim, legal. Porque o candidato, eu jamais vou fazer caixa 2. Eu fazer caixa 2? Jamais vou fazer um negócio desse. Mas Deus me sem livre. querer. Ele não sabe o que está fazendo. Exatamente. Caixa 2 é simplesmente gastar R$1 que seja de um recurso que não transitou previamente pela conta de campanha. Exato. Então, se isso acontece, assim, gente, é muito. O cara encomendou alguma coisa, chegou lá, era R$100, o cara queria que pagasse em dinheiro, ele tira a carteira, paga em dinheiro os R$100, pega a nota fiscal, pronto, você acabou de cometer o Caixa 2. Caixa 2 não é só receber 10, 50 milhões numa conta fora do Brasil, não. As pessoas acham que é isso, mas não é. Então, isso que é o importante, mais uma vez, né? A boa-fé sozinha não é suficiente. Entrando no caso da senadora, ela foi em 2018, foi caçada... próprio 2019 mesmo. Acho que foi 2019 isso. Ela teve um volume de gasto muito alto na pré-campanha, fora do comum. Eu vou falar uns números aqui, mas é em razão de proporção, de grandeza. Não é exatamente porque eu não me lembro mais. Mas ela gastou, antes da campanha, R$1 milhão, aproximadamente. E na campanha ela gastou declaradamente R$1,5 milhão. Ela gastou R$2,5 milhões, sendo que quase que a metade fora do preço de campanha, fora da conta de campanha, fora como é que eu vou dizer, da possibilidade de fiscalização da Justiça Eleitoral. Ou seja, gastou R$1 milhão antes. Mas se fosse 800 mil, seria abuso de poder? Se fosse 700 mil, qual que seria a chave? Não tem essa chave na legislação. Um centavo. Um centavo.
R$10. Não tem essa chave. Não tem como. Os candidatos partidos querem saber, mas posso gastar como? Até quando? É um razoável, não tem como. Vai ser da cabeça de cada julgador, né? No tribunal, esse caso foi do Mato Grosso, mas no Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, cada tribunal vai ter um entendimento. Então, é importante ter isso aí que pode, né, fazer um gasto antes, porque é natural você fazer gastos para exaltar suas qualidades pessoais, né, para se apresentar para a sociedade, porque o período de campanha é muito curto, né, é 45 dias aproximadamente, antes era 90, então você tinha mais tempo, o cidadão tinha mais tempo de conhecer os seus candidatos. Então hoje não tem, por isso que veio a pré-campanha e tal, mas aí é papo para mais outra E a cabeça de uma pessoa que trabalha com esse tipo de serviço, né, que trabalha com campanha eleitoral, funciona exatamente assim. Quais as possibilidades de interpretações que um julgador, que um técnico do TRE pode ter, né? E tendo abrangência nacional como a gente, né, a gente tem essa parceria, você consegue saber no Rio de Janeiro você pode ter tal ponto, no Mato Grosso você pode ter tal ponto. Então a gente conhece um pouco o perfil de cada regional, né? De cada estado. A própria legislação ela é interpretada diferente dependendo da pessoa que está lá no estado. Exatamente. Tem estados que de cartório para cartório eleitoral. Eles vão mudando assim de acordo com o entendimento de cada um. E aí falando então, nessa linha do tempo, pensando regularidade do CNPJ, prestação de contas anuais. Verificar os processos de prestação de contas anteriores, porque às vezes nós estamos aqui em 2021, né? Vamos para a eleição de 2022. Lá em março de 2022 aparece a decisão de um processo de prestação de contas anual de 2017, que o atual dirigente nem sabia, mas teve um gasto super errado lá de fundo partidário ou da mulher e tal. Aí tem uma multa que inviabiliza o próprio diretório, né? Uma situação de contas não prestadas. Então é importante também, se você não conhece o histórico, né, da prestação de contas daquele diretório municipal ou estadual, que você pelo menos verifique os para trás para ver se tem alguma coisa em aberto. Alguma coisa importante ali. E aí, ano que vem, o pessoal começa já a pensar mais efetivamente em eleição. Como você disse, na cabeça de quem concorre à eleição, a ideia de fazer política é forte, tem que ser essa mesmo, de conseguir voto, mas aí vem os cuidados com a questão de pré-campanha, não ultrapassar, não queimar largada aí com relação à campanha, que pode inviabilizar, com todas essas questões. E aí, mais à frente, aí nós temos as questões, né? Logo, vem o cronograma eleitoral, vem as datas de corte, as questões que envolvem registro, que estão ligadas, né, a essa regularidade partidária e tal. E depois vaquinha virtual, que começa ali, né? 15 de maio, aproximadamente, depois, efetivamente, a campanha. Acho importante a gente falar um pouquinho dessa nossa abrangência nacional, né? Do que a gente faz hoje, como que a gente atua. Então, você quer falar? Você queria entrar no detalhe da abrangência, né? Eu acho importante, né, para o nosso público, porque nós temos no público pessoas interessadas no assunto de forma livre e temos pessoas que potencialmente podem ser clientes diretos nossos, que já são, eventualmente, e temos também outros profissionais, contadores e juristas, que podem também não só aproveitar um pouco esse conteúdo, se for o caso, como também podem fazer contato posteriormente com a gente para alguma parceria, alguma coisa do tipo. Aliás, só um minutinho. A gente vai colocar, igual o pessoal costuma, né, os youtubers da vida. Produção. Você está vendo aí na linha de baixo do nosso vídeo, né? Nós vamos colocar os contatos, inclusive do pessoal do jurídico. Isso, exato. A questão da abrangência do nosso trabalho, hoje nós trabalhamos predominantemente, né, com a parceria, né, uma joint venture da versão 2 com a Bessone Fortes. E é um trabalho de muita sinergia, que dá muito certo, né, para nós todos, né, Bessone. E é muito interessante, realmente, levar no mercado a solução jurídica contábil completa. Porque tem sinergia, nós sabemos como que o outro trabalha, nós construímos juntos as nossas soluções, né? Então, nossos fluxos, né? Então, até parece um pouco aquela brincadeira, né, que a gente fazia quando mais na consultoria, né? Antigamente, as empresas contratavam... sempre que você tinha uma solução de software e uma solução de hardware, né? De rede, por exemplo. Então, um sempre jogava a culpa no outro. Né? É o cara que fez a parede e o que vai fazer o acabamento. Aí o cara que chega para fazer o acabamento, nossa, mas a parede está toda torta, como é que eu vou fazer um bom acabamento? Exatamente. Então, ao contratar uma solução íntegra, mesmo que seja através de uma joint venture, que é o nosso caso, que você acaba tendo
um contrato com cada empresa, mas você contratou uma solução única. Só. Uma operação única. Você não tem não tem jogo de culpados, né? Isso. A gente efetivamente trabalha para diminuir as arestas e resolver os problemas. E com essa parceria, a gente atende o Brasil inteiro, né? Nas últimas eleições tem sido assim. Números grandes de candidatos, com volume, né, grande de candidatos, né? Passamos de 500 passamos de 500 candidatos na última eleição. Em 42 municípios? 42 municípios. 48, né? 48. É quase 50. Isso. E então é uma parceria de muito sucesso. E nós temos um software, né, desenvolvido a 4 mãos também, jurídico e contábil, que na parte jurídica tem todo o fluxo, inclusive do registro, né? Começa lá no registro de campanha. E a gente cuida também toda a parte contábil dentro desse software, ou seja, a conexão com o candidato, o envio de documentos, a comunicação com o candidato no sentido de ele saber, esse documento seu está assim, está assado, está aprovado, não está aprovado, não é legal para esse tipo de despesa. Então é um fluxo muito bem desenhado, que está funcionando muito bem, que a gente tem hoje um resultado muito bom com isso, né? Estamos na última estatística, 98% de aprovação das contas, né? Que é um número realmente bastante acima da média de mercado, né? A última vez que a gente conseguiu esse número, porque é um mercado que não está muito acostumado a trabalhar com indicador de qualidade, essa é uma novidade que a gente está trazendo, mas a gente fez uma comparação, a média estava 83, né? E a gente está com 98. Quer dizer, a média do tribunal, né? Então você vê que qualquer pessoa que atue no tribunal ali está contribuindo para aquela média. Então, exato, a média é essa, né? As pessoas aprovam em média 83%. Isso. A gente tem esse 98% porque tem coisa, como eu falei no início, tem coisa que é irremediável. Uhum. Passou pelo estrado da conta, não tem como resolver. Muitas vezes a gente até consegue, tá? Uhum. Mas tem vezes que não tem jeito. E aí já chega com a casa pronta, né? Assim. E tem aquele candidato que negligencia mesmo, né? Tem candidato que realmente nem se você... Não entende qual que é a situação. Nem se você for lá e buscar ele no colo, ele não faz. Ele não liga realmente para aquilo e não tem jeito. É uma exceção, mas essas exceções estão aí dentro desses 2% de margem que a gente, né, não consegue efetivamente reverter. Até sabonete antibactéria tira 99% das bactérias. Então, exatamente. Nós estamos quase no 99%. Mas assim, falando um pouquinho desse software, o interessante dele é que realmente, assim, pelo que a gente falou, a questão de prazos, pela complexidade, né, assim, de cumprimento de regras ali dentro da legislação, o candidato ele tem uma probabilidade muito grande de escorregar em qualquer coisa que possa prejudicar a campanha dele. Exato. Então, assim, a gente monta no período eleitoral um quadro de profissionais muito grande, capacitado. A gente começa o nosso processo de eleição com 3 meses, 4 meses de antecedência, contratando e treinando esses profissionais, falando da legislação. A gente deixa todo mundo pronto, porque é quase um call center, né? Que atende em tempo real os candidatos, através de um sistema de comunicação também bastante íntegro, que trabalha com o WhatsApp, então a comunicação é muito fluida. E esse software ele vem ajudar nisso, né? Porque o candidato ele faz um movimento financeiro lá de imediato, ele coloca uma foto no sistema, a equipe do lado de cá já analisa se está dentro da legislação, se está dentro da regra contábil correta, já faz a classificação, se tem alguma diferença ali, já comunica, já conserta para que você consiga cumprir aqueles prazos que são extremamente curtos. E esse software, ele está disponível para qualquer contador que precisar ir no Brasil inteiro, né? Ele é um software bastante prático, bastante fácil de trabalhar, né? Ele é em nuvem, né? É um site, você não precisa instalar nada. Né? Exatamente. É super descomplicado. É fazer login sem e começar a utilizar. Exato. A nossa ideia, né, é essa de, efetivamente, de trazer evolução em termos de gestão, né, para esse mercado. E dentro dessa lógica é onde a gente chegou. Nós atendemos nossos clientes, vamos continuar atendendo, temos consciência de que nós não conseguimos atender clientes no Brasil inteiro, todos os clientes, é um mercado grande, é um mercado um tiro curto, a campanha eleitoral é um tiro curto, né? Não que a gente não atenda o Brasil inteiro, né? Assim, vamos imaginar que todos os candidatos... Exato. A gente teria 560 mil candidatos. Exatamente. Em 2020 nós tivemos, só para o pessoal ter uma noção, nós tivemos quase 60 pessoas trabalhando com a gente. Com aproximadamente 500 candidatos e aproximadamente 50 municípios. Isso.
Se a gente falar de candidatos do Brasil inteiro, nós estamos falando Foi de... meio milhão, foi isso que ele falou. Meio milhão, Meio... né? Sim, esse negócio que você está falando. A gente tem os nossos clientes, prezamos por nosso crescimento, obviamente, mas a gente está mais preocupado na gestão, ou seja, uma solução para que esse mercado de eleições no Brasil, ele evolua e caia no que todos nós estamos esperando desse Brasil, né? Que é uma coisa mais séria, mais transparente, mais produtiva, né? Mais correta. Vamos dizer que nós somos um dos players que estamos levantando a régua, né? No sentido de nível de dificuldade, de eficiência, de qualidade, efetivamente, com prestação de contas eleitorais. E ao ter construído esse modelo, né, que é jurídico e contábil aí a 4 mãos, com a Bessone Fortes e com o software, que regulariza esse fluxo, que ajuda nisso tudo, a gente também está colocando isso à disposição para clientes que querem nos contratar diretamente, gestores partidários, candidatos, e para outros players de mercado que são, em tese, concorrentes. Nossa, ok, não tem problema, vamos conversar, vamos entender e transitar não só a questão do software, como também do conhecimento, porque a gente sabe que ela é uma área que você não tem. Nós, contadores, por exemplo, os advogados também usam muito no Brasil. Vamos pegar, por exemplo, a solução IOB, né, que é uma solução para consultoria em várias áreas. Nossa empresa é assinante do IOB já há muitos anos e tal. É um excelente informativo. Você tem dúvidas, né? A legislação brasileira é muito complexa e tal. Mas tenta no IOB a parte eleitoral. Não existe. Não, é tão específico que não tem. Então, assim, esse é um dos problemas do mercado, né? Então, assim, a gente está disponível para ser esse player, tanto com o software, que ajuda muito a construir o fluxo, a ter controle do processo, que vai, né, desde o registro da candidatura, que é mais jurídico, até a parte contábil da prestação de contas, e a prestação de contas, e depois a entrega, e depois a defesa. Quer dizer, é jurídico e contábil o tempo inteiro, né? Em algum momento, um sobe mais a demanda, depois é mais o outro, depois vão os dois juntos. A gente está colocando à disposição esse conhecimento nosso para também transferir para outros. E o software ajuda tanto na prestação de contas, não tenho dúvida, né? Ele nasceu para dar suporte à prestação de contas para que a gente pudesse crescer. Acabou que ele se tornou um software... Para acabar com a planilha de Excel. Planilha de Excel, né? Para automatizar mesmo. E para ajudar o candidato, né? Que é aquilo que eu falei. Ele é em tempo real, né? Mas ele ajuda também na parte de gestão, dirigente, gestão partidária. Gestão partidária anual. Durante a contabilidade anual, isso que eu queria colocar. Vou raciocinar que a diferença aí nesse aspecto da contabilidade anual para a contabilidade de campanha, ela é mais... É lógico, a legislação é diferente, como o Lucas ressaltou bem. Tem alguns aspectos diferentes do ponto de vista contábil. Um é mais tipo... prestação de contas financeira, né? A prestação de contas de campanha, ela parece mais uma prestação de contas financeira, enquanto a contábil anual, ela é mais contabilidade mesmo, tradicional, né? Tem mais balanço, DRE e por aí vai. E alguns sistemas à parte e legislação específica. Mas as duas têm uma diferença fundamental, que é de tempo. Porque na campanha tudo é muito rápido. Então, assim, se você na campanha você não tiver soluções em tempo real, elas não atendem, simplesmente, né? É como a gente disse, 72 horas para transmitir uma doação que o candidato recebe, parece muito tempo. Se o cara recebeu uma TED na sexta-feira, 16... Agora tem Pix, né? Você vai receber o Pix no domingo. Né? Se você tem um feriado no meio do caminho. Então, se você não olhar aquilo, na hora que vê segunda-feira, caramba, na hora que eu vi o extrato do cara, já tinha passado as 72 horas. Então, assim, é uma questão de tempo, né, de fluxo, e às vezes você tem essa discussão com o candidato, que o documento que ele mandou é hábil, é inábil, e você tem fluxos e refluxos, né, dentro desse processo, que o nosso software ele resolveu, né, essa que é a questão. Porque isso por e-mail, por WhatsApp, não funcionaria em hipótese nenhuma no volume que a gente trabalha. O próprio candidato tem perfis diferentes e às vezes o cara é disperso, né? É o que eu falei, ele está preocupado com a campanha. Mas é bom que o sistema ele tem a recorrência, né, de disparo de e-mail automático em determinadas situações. Então, tudo que podia ser automatizado, né, que pode ser automatizado, vem sendo automatizado. A gente nem faz tanta coisa manual. Né? Acho que para os contadores que estão nos assistindo aí, vale a pena conhecer. Vale a pena conhecer. A gente vai colocar aí no link também abaixo. Né? E aí, na descrição, gente. E a contabilidade anual, você tem um tempo um pouco maior para resolver as coisas, mas os problemas são parecidos. Mas ainda também tem prazo recorrente. Doação é 5 dias. Isso, exato. Né, que você tem para registrar, analisar a doação, identificar. Então, assim, você vai receber numa contabilidade anual do partido, por exemplo, um gasto de um dirigente com uma passagem aérea, que ele foi para um evento e tal.
Quer dizer, a passagem aérea é um documento hábil? É um documento hábil, mas ela sozinha ela não completa, Não vale porque nada. você tem que ter outras informações de quem que foi o beneficiário final do voo e Qual tal. que é o cargo dele? Então, assim, imagina O um vínculo fluxo. com o partido. Imagina um fluxo tradicional de escritório de contabilidade que recebe no final do mês um pacote físico. Tem Alguns gente que ainda gosta ainda. de documento físico, né? Mas, pelo amarrado amor de com Deus. barbante, né? Mas nem que não seja físico, que seja por e-mail. Um pacotaço de um e-mail com um anexo, né? Com todos os documentos lá do partido. E lá dentro tem uma passagem de avião. Aí imagina, nesse fluxo tradicional do escritório de contabilidade, até que alguém processe aquilo, veja que é uma passagem de avião, aí ele vai perguntar o que foi. Quer dizer, quando esse negócio voltar, já passaram 6 meses, né? Ninguém mais sabe. A possibilidade disso ficar esquecido no meio do Se negócio... a passagem não sumir, né? Porque é um papel pequenininho no meio de um bolo, né? O nosso software Isso é concebido para isso, o nosso analista, o documento cai, ele abre o documento, ele é obrigado a abrir o documento pelo Senão fluxo. fica lá, né? Senão fica lá alertando, né, que tem documentos na fila. E ele aprova ou reprova o documento. E se ele reprovar, ele tem que dizer o porquê, né? E aí já dá a solução, né? Exatamente. Pro E já tem uma diretório. classe de documentos que ao cliente, né, colocar o documento e dizer que ele é uma nota de hospedagem ou de avião, o sistema já obriga ele e fala, ok, então eu preciso de mais essa informação. Né? Quem que é o CP? Ele dá o disparo de datas também, porque a gente esqueceu de falar que numa campanha você tem uma prestação intermediária, né? Que é aquela parcial, que muito contador tradicional, tipo, o contador que faz a mesma empresa fazia a campanha para mim. Parcial? O cara chega no final da campanha e fala assim, quando é que eu posso começar a fazer? Não, você já perdeu tudo, né? Nós tivemos isso ano aí passado com a prefeitura que nós tentamos negociar e não veio, mas como estava num partido que a gente estava cuidando do partido quase todo, não sei, teve uma interação de doação entre candidatos, aí a gente foi ver a campanha desse prefeito que não estava conosco, e já estava ali no último dia para entrega da prestação de contas parcial e não tinha nada feito. Nada. Não tinha nenhuma doação, não tinha nenhum movimento na campanha dele. Então, aí até por conhecimento... relatório financeiro até aquela data já tinha sido tinha perdido já. e tal, assim. Aí você vê, realmente é um profissional que pegou aquilo e deixou para estudar depois, provavelmente depois da eleição, né? Você vai estudar depois da eleição. Hora que eu tiver um tempinho eu faço ali. Uma coisa interessante também desse software é que ele tem uma integração dos dirigentes com os candidatos. Então, durante a campanha, por exemplo, eu sou presidente de um diretório e eu quero saber como que os meus candidatos estão trabalhando, se eles estão fazendo as coisas bem feitas. Nesse sistema eu consigo tirar relatório de tudo, eu consigo ver como que tá a campanha de todo mundo, o que eles estão fazendo, o que entregou, o que não entregou, exatamente. Isso, e na parte de registro também beleza, né, Lucas? É um fluxo... Na fase de registro a gente mexe com, vamos lá, por candidato uns 8 documentos por candidato. Uhum. Só que isso são 8 documentos que eu tenho que entregar. Só que como são muitas certidões e tudo mais... A chance dela dos 8 documentos chegarem os 8 certinho é muito pequena. Então, coloca aí que 3 ou 4 documentos geralmente estão errados. Então, vamos supor que a gente usa aí 12 documentos por candidato, né? Que a gente tem que analisar. Uhum. Então, a gente fazendo 500 candidatos, 600 candidatos do Brasil, o período curto de 20 e poucos dias, como que eu vou analisar 6 mil documentos? Isso, né? exato. Então, é impossível fazer isso sem um fluxo automatizado. E o sistema, ele faz isso, né? Ele cria um início, meio e fim do processo de registro, onde vai ter acesso a todos os dados. Tem muito dado que as pessoas ignoram. Por exemplo, você tem que perguntar se a pessoa tem uma deficiência. Você tem que saber como que ela se declara, né? Com relação que é o nome? Esqueci o nome. Uhum. Com relação à cor, né? Mas tem outro nome técnico, eu esqueci. Okay. Então, etnia. Mas não é etnia, não. Eu vou... Tá. No próximo eu venho aqui falar. Mas é outro nome mais científico disso aí. Tá. Mas aconteceu muito no passado da pessoa chegar para fazer o registro, ela tem lá nome, CPF, identidade, os dados básicos que você acha que é o que precisa. E aí depois você vai preencher, você não consegue concluir o preenchimento porque você não sabe se ela tem deficiência ou se ela concorreu na eleição passada, em quais eleições ela concorreu. São todos dados que ela tem que saber para fazer o registro. E isso o nosso sistema já prevê, então você nunca vai concluir o registro faltando alguma coisa.
né? Então é importante que também você não vai ter que coletar isso do candidato. Você simplesmente já passa para ele o login e senha que a gente gera para ele, e o próprio candidato entra e ele preenche as suas próprias informações. Então você não tem que sair com a prancheta pegando as informações dos seus candidatos, você como dirigente. O que aumenta a margem de erro, inclusive. Isso. Tem uma redigitação, tem toda uma questão. Então a gente matou todo esse fluxo. Porque o próprio candidato insere os dados dele e a gente transporta esses dados direto para o sistema de registro da Justiça Eleitoral, que é o Candex. Então esse sistema ele fecha isso aí bem arrematado, início, meio e fim, não tem chance de erro. Dá para perceber que esse software, ele igual nós estamos falando, ele veio para dar uma solução, né, no andamento das eleições. Então, assim, ele ajuda o contador durante a transição da prestação de contas, ele ajuda o jurídico auxiliando o contador e fazendo a parte do registro, acompanhando inclusive datas, né? Sim. Ele ajuda os partidos a acompanhar os seus candidatos e também fazer a campanha anual, e ajuda principalmente os candidatos porque ele é prático, né? O cara tá ali na rua, já vai tirando foto, mandando, já fazendo a comunicação. O aplicativo aí para trazer tranquilidade. Esse é o resumo. Tranquilidade para o dirigente, tranquilidade para o candidato e tranquilidade para nós que operamos. Porque com ele o fluxo fica mais fácil, fica mais assertivo e mais cercado. Então se eu tivesse que resumir, né, o SASE, né, que é como a gente apelidou ele, apelidou não, né? Batizou. Ele veio para dar tranquilidade para todo mundo que E pensando até numa esfera maior, se você pensar que, vamos imaginar que todas as prestações de contas no Brasil inteiro fosse feita com eficiência muito maior, você teria um trabalho muito menor dos tribunais depois, né? Sim. E das pessoas que continuam trabalhando depois, obviamente isso é um custo menor, Brasil, né? Com certeza. Você dá mais transparência para o cidadão, né? Que vê com melhor qualidade como os recursos dos partidos estão sendo gastos. Bom, então é isso, né? A gente hoje trabalhou um assunto não corriqueiro, né? Mas é um assunto que relevante, né? É relevante, de extrema importância. E aí queria agradecer a presença do Lucas Bessoni, né? Sócio da Bessoni Fortes. Agradeço também ao Paulo Fortes, por favor, que excelente profissional junto com o Lucas, né? Dr. Lucas, que não pôde estar presente, até por capacidade aqui, a gente está seguindo todos os protocolos, os cuidados, né? Mas agradeço, por favor, ao Paulo Fortes. Agradecer a minha sócia Letícia Fantini, né? Sócia nesse braço da nossa empresa Versão 2 Eleições. E ao meu sócio Luiz Jardim, né? Por esse assunto que é extremamente interessante. Nós vamos deixar aí na edição do vídeo ou na parte de baixo aí do YouTube ou do nosso Facebook, nossos contatos, né? O contato do pessoal do jurídico. E como, reforçando o que a gente falou, assim, a gente está à disposição para contadores, para partidos, para candidatos, a gente oferecer essa solução para quem... Para advogados que gostam da área. Estamos aí disponíveis para ajudar e trabalhar junto e evoluir o mercado.